Essa videoaula, então, é uma continuação, na verdade, um complemento da videoaula anterior sobre termoquímica. E vem respondendo a pergunta, né, como é que essas energias, esse calor que é liberado ou absorvido durante uma reação química, foi falado bastante na videoaula passada, como é que ele é medido, né? Então eu vou estar dando essa resposta já mostrando uma aplicação bem prática dele. Então, as duas formas que eu vou estar apresentando para vocês, né, exemplos em que isso é utilizado, uma delas é para medir a energia fornecida pelos combustíveis, né, que foi falado um pouquinho na aula anterior, e medir as calorias dos alimentos, que é uma informação que vem lá no rótulo, né, como valor energético. E é exigido por lei que esta informação esteja contida lá, né? Então, olha só, o valor energético deste exemplo, 75 quilocalorias ou 315 quilojoules. E tudo isso aqui, muito mais dentro da indústria de outras áreas, né? Aqui eu estou falando da indústria de alimentos, que eu vou estar mostrando para vocês, é utilizando um calorímetro. O calorímetro, ele é um equipamento, né? A gente vai ver que é possível fazer um calorímetro caseiro, mas ele se baseia, a base dele, os princípios são simples. Então, ele é o quê? Esse frasco de Dewar aqui é um frasco que evita a perda e troca de calor com o ambiente, tá? Então, ele garante que aqui dentro, que é onde vai estar acontecendo o experimento, ele não perca calor nem receba um calor externo. Aí tem um outro recipiente aqui dentro que fica submerso em água. Então você tem uma quantidade de água aqui dentro, que é uma quantidade conhecida, definida, que você vai colocar. E aqui dentro um recipiente onde vai a tua amostra, nesse caso de um alimento, por exemplo, para poder determinar quantas calorias, qual que é o valor energético desse alimento. Aí é colocado aqui. Aqui tem oxigênio e uma fonte de ignição para poder ter uma faísca, né? E começar o processo de combustão, que é o processo de queima desse alimento. Então, você coloca a amostra aqui, uma amostra que você já pesou, então você sabe, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui, 1 grama de biscoito, de um biscoito específico. Eu coloco aqui, queimo, e o que acontece? Tem um termômetro acoplado nesse sistema, nessa água, que a gente precisa medir a temperatura antes de começar o experimento. Então, vai ser uma temperatura ambiente, digamos assim, né? Então, você tem a temperatura antes, e depois que ocorre a queima de todo o teu alimento, de toda a quantidade que você colocou aqui de alimento, finalizou a queima, você mede de novo essa temperatura, tá? Então, você vai ter a temperatura inicial e final. E daí parte para obtenção e tratamento dos dados, que é o que a gente diz, né? Para poder realmente calcular a quantidade, o valor energético desse alimento. Essa equação utilizada é uma equação bem simples, que é Q, que é o calor cedido pelo alimento, M é a massa de água presente aqui, C é o calor específico da água, então é um valor tabelado. No caso, para o nosso exemplo, a gente vai usar essa unidade aqui em caloria, então é 1 caloria por grau Celsius. E o ΔT, esse T é maiúsculo, tá? A variação de temperatura da água, né? Então, variação de temperatura final da água depois que foi aquecido e queimado esse alimento, menos a temperatura inicial. Então, por que a massa de água é importante? Porque se você tiver, por exemplo, 5 litros de água aqui dentro, ou 1000 litros de água aqui dentro, concorda que a temperatura, a diferença de temperatura que você vai observar é diferente. Quanto menos água tiver, maior vai ser essa temperatura, né? Essa diferença de temperatura quando você queimar aquela quantidade de alimento. Então, essas são informações importantes para que você obtenha a tua resposta. Sobre o calor específico, esse é um parâmetro bastante utilizado lá na física, tá? E ele significa o quê? Significa que para elevar 1 grama de água 1 grau Celsius, você precisa fornecer 1 caloria. 1 caloria de calor. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer esse experimento caseiro?
Normalmente se usa uma caixa de leite vazia, ela que vai estar fazendo o papel desse dewar aqui, ó, que é evitando essa troca de calor, né, com o ambiente. Então você tem uma caixa de leite vazia, precisa cortar esse orifício aqui embaixo e também acima. Precisa de um tubo de ensaio, de um alimento que você está querendo testar. A gente vai dar o exemplo do biscoito, de alguma bolacha aqui, um biscoito. Tubo de ensaio, que você vai colocar a água. Portanto, uma proveta, já que você precisa medir a quantidade, né, exata de água, né? Você vai usar uma proveta. Garra ou um grampo de roupa, como tá nesse exemplo aqui, para segurar esse tubo de ensaio, né? Você não precisa segurar com os dedos. Um termômetro para poder medir as temperaturas e diferença de temperatura da água. Um clips, aqueles clips de papel aberto, ele tá aqui, ó, no esquema ele tá aqui, ó. Que ele vai ser usado para quê? Para poder segurar o teu alimento. Então, você vai pegar o pedacinho que você já pesou de alimento e vai espetar o clips. E você vai segurar nesse lado, tá bom? Então, aqui em branquinho é o teu alimento e esse é alaranjado porque ele já tá pegando fogo nesse exemplo aqui. Balança, porque você vai precisar medir, pesar o teu alimento, saber o quanto que você tá usando, né? Fósforo e vela, tá? Que vai ser a tua fonte de fogo ali. Então, vamos lá. Então, primeiro, como é que é feito, né? Você precisa pesar o teu alimento. Então, digamos que a gente tá pesando 1 grama de bolacha. Vai colocar cerca de 30 ml, que a gente vai considerar 30 gramas, de água num tubo de ensaio. Tá aqui, ó, azulzinho. Encaixar o tubo de ensaio com o grampo no interior da caixa de leite, assim, ó, aqui por cima, tá? Aí você pode ficar segurando aqui, ou então até apoiar esse grampo aqui na caixa. Mas é importante o quê? Que esse tubo esteja bem lá, a parte de baixo do tubo vai estar bem lá embaixo, ó, mas não vai tocar o fundo, tá? Vai medir a temperatura da água com um termômetro. Antes de começar teu experimento, você vai botar a água aqui, mede a temperatura, por exemplo, 23 graus Celsius. Vai espetar, vai abrir o clips e vai espetar ele no teu pedacinho de alimento que já foi pesado. Dessa forma aqui, como mostrei antes. Vai acender uma vela, para ficar mais fácil, vai deixar uma vela acesa ali do lado e vai direcionar o teu alimento, já segurando pelo clips, direcionar nessa vela até que ele comece a entrar em combustão. Nisso você leva imediatamente ele para dentro da caixa de leite, logo abaixo do tubo de ensaio onde tem a água. A tua intenção é aquecer a água com aquele fogo que tá vindo do alimento, tá? Então você vai ficar segurando ali até que, finalizando a queima, assim que parar de pegar fogo o teu alimento, você vai medir imediatamente a temperatura final da água aqui no tubo de ensaio com o teu termômetro. Então, tu vai ter uma temperatura final aqui, nesse slide tá 70 graus, mas quando eu for, vocês vão ver que, para calcular, eu acabei usando uma outra temperatura. Mas, enfim, você terá uma temperatura inicial lá e a temperatura final. Pronto, teu experimento acabou. É importante que você tenha pego todos os dados necessários para poder fazer os cálculos, então. Que é a tua intenção ver qual o valor energético dessa bolacha, né? Então, o que você sabe? Tua massa de alimento foi 1 grama. Temperatura inicial da água e final, aqui ó, final eu tô considerando 85, seria o 70 anterior, tá? Foi só um errinho aqui. Então, 23 graus inicial, 85 final, pronto, tu vai ter o teu ΔT. ΔT, 85 menos 23. Então, tua variação de temperatura foi de 62 graus. Massa de água, 30 gramas, que foi colocada. Aí, a partir daqui, vocês vão realizar o cálculo. O que é o calor cedido pelo teu alimento, que é o que você está buscando. Massa de água, 30 gramas, vezes esse valor tabelado do calor específico da água. Então, 30 vezes 1, vezes 62, que é o ΔT. Você vai chegar que Q é 1.860 calorias, ou 1,86 quilocalorias. Então, significa o quê? Quanto mesmo de alimento que a gente colocou lá? 1 grama. Então, 1 grama dessa bolacha fornece 1,86 quilocalorias. Mas lá no rótulo do alimento, vocês podem perceber,
esse valor energético, ele nunca é em 1 grama do alimento, né? Porque normalmente a gente já está comendo mais, ele é por porção que varia, eles especificam se é 20 gramas, 25 gramas, o valor energético para 100 gramas, que é o exemplo que eu vou dar aqui. Então, daí segue apenas uma regrinha de 3, né? Se o valor que vocês encontraram nesse caso foi para 1 grama de alimento, olha só, qual é o valor energético para 100 gramas? Então, nesse caso aqui, você só vai multiplicar por 100, né? Então, em 100 gramas de bolacha, dessa bolacha específica, ela fornece 186 quilocalorias. E é essa informação aqui que vai lá para o rótulo, tá? Claro que, quando a gente está fazendo experimento caseiro, que a gente vai ter uma troca de calor com o ambiente, porque uma caixa de leite, ela ajuda, né, a evitar essa transferência de calor com o ambiente, mas não é 100%, ele não é um sistema como é utilizado exatamente lá com um calorímetro, um equipamento, né? Porém, os princípios são os mesmos. Então, assim, a gente finaliza com essa aplicação, esse conhecimento sobre termoquímica.